Boa noite, Wander. Boa noite, professor. Vou iniciar a aula aqui por causa do tempo. Vamos falar um pouquinho do PCA. Aí eu vou transmitindo a aula aqui. E aí, qualquer dúvida que você tiver, você pode perguntar. Tá certo. Então, o PCA ele é um programa, né, de conservação auditiva que as empresas elas precisam adotar para poder estar assim, conscientizando os trabalhadores, né, sobre a questão auditiva. E qual é o objetivo, né? É reconhecer o agente físico, né, chamado ruído, os seus efeitos à saúde causados por exposição, bem como uma salvaguarda, né, para evitar a perda auditiva. Então, esse é o principal objetivo desse programa, chamado de PCA. Então, existem coisas que você não pode perder, e uma delas é a audição, né? Por que será? Porque em nossa vida diária, seja em casa, no trabalho, existem inúmeras situações que estamos expostos a barulho. E o trabalho, na maioria das vezes, se apresenta como situação mais perigosa em função de máquinas e equipamentos ruidosos, né? Geralmente, em ambiente de trabalho, empresa, assim, existe muitos equipamentos, né, que faz muito ruído. E o principal perigo é o seguinte, que nossa audição ela vai se acostumando, né, com os ruídos que vão aparecendo. É como, às vezes, em nossa casa, às vezes aparece um ruído de um determinado local, incomoda só inicialmente, mas depois a gente se acostuma tanto que a gente já acha normal. E isso pode acontecer no trabalho também. E outra coisa importante de ressaltar é que uma das coisas que a gente não pode perder a audição é justamente porque ela é irreversível, né? Ela não tem cura, a perda auditiva. E o conceito é o seguinte, o que é PCA? É um programa de conservação auditiva que vem definir medidas técnicas, né, e administrativas para salvaguardar a capacidade auditiva dos trabalhadores contra os efeitos potenciais danosos à exposição excessiva do ruído nos locais de trabalho. Então, o PCA é um programa que as empresas têm que implementar, né, para que possa se garantir essa questão de que não vai acontecer uma exposição excessiva, né, do ruído. Então, se a gente for analisar nas áreas, elas precisam trabalhar com decibéis de no máximo 85. Se passar de 85 decibéis, elas têm que fazer uma salvaguarda para que possa proteger. Geralmente é colocado EPIs, mas existem outras salvaguardas que é muito mais eficiente do que o próprio EPI. E aqui vem os conceitos, né? Temos o conceito de som e ruído. Então, som, o conceito é uma percepção sensorial provocada por uma onda acústica, né? E aí o final, o resultado disso é uma sensação auditiva agradável. Então, quando a gente escuta algo, né, que tem aquela sensação auditiva agradável, é chamado de som. Mas ruído é um pouco diferente, é um som indesejado, ou seja, uma sensação auditiva desagradável. Então, quando tiver qualquer tipo de barulho que é desagradável, nós chamamos de ruído. E aí, às vezes, tem até colegas ou pessoas que, né, colocam uma música aí, falam, o meu som, e com aquela sensação desagradável, então aquilo não tem o nome de som, né? É um nome nós podemos chamar de ruído. Porque som é quando a gente tem aquela questão, aquela sensação agradável, né, ao ouvir. E aí nós temos tipo de protetores auditivos. Temos o tipo concha, né, que é o arco que tem maior efetividade, tornando assim um isolamento eficaz, de forma que pressiona o abafador, né, no ouvido.
E também temos o tipo plug, né, que é em silicone, né, que é formato cônico em 3 flanges, que pode ser com ou sem cordão, né? Os tipos de ruído, temos 3, né? Temos aquele ruído que é o contínuo, que é, como o nome já sugere, são ruídos que não cessam, né? Que continuam, que não possuem intervalo onde haja um fim do som. Ele ocorre sem parar. Um exemplo disso são máquinas trabalhando, furadeiras ou britadeiras em operação. E temos também o ruído intermitente, que é o ruído com variações, né? Maiores ou menores de intensidade em períodos muito curtos, que ocorre assim de vez em quando. Pode ser um alarme, pode ser um fluxo de carro no trânsito, né? São essas situações. E também temos aqui a questão de ruído de impacto, né? Que apresenta picos com duração menor de 1 segundo, muito rápido, com intervalos superiores a 1 segundo, né? Exemplo disso são disparos de arma de fogo ou explosões em pedreiras, né? Ou até mesmo um pneu estourando, né? Geralmente ele tem aquele disparo e ele para. E quais são os efeitos do ruído, né? Na nossa vida? O que ele pode prejudicar? Então vamos primeiro ver os efeitos ao organismo, né? Primeiramente é o nervosismo. Nós podemos ficar muito mais nervosos, sem a gente nem ao menos saber de onde está vindo esse nervosismo. Questão de insônia, zumbidos, né? Estreitamento dos vasos sanguíneos, contração dos músculos, né? Apreensão. Então, quanta coisa pode acontecer. E tem outros efeitos que é o organismo, né? Que é o aumento da pressão sanguínea, né? Contração muscular, ansiedade e tensão, alteração no ciclo menstrual, no caso das mulheres, impotência sexual nos homens, que o ruído faz broxar, e zumbido, né? Então, a perda de audição é progressiva, né? E gradual. Ela ocorre depois de alguns anos, né? Logo, ela não se recupera. Então, é um processo muito lento que vai acontecendo até a gente perder nossa audição. Então, é por isso que a perda auditiva é irreversível, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente já começa a se acostumar com os ruídos, né? Seja na nossa área de trabalho, até na nossa própria casa também. E aqui tem alguns efeitos do ruído no trabalho, né? Nós começamos a ter problemas na comunicação, falta de concentração, né? Desconforto e cansaço, nervosismo, baixo rendimento, né? Do trabalhador, e aí começa a acontecer os acidentes. Controle do ruído, né? São medidas que devemos tomar no sentido de atenuar, né, o efeito do ruído sobre as pessoas. Controle não significa supressão da causa, né? Mas sim uma manipulação do efeito, você diminuir o efeito, né? Seja um controle que é feito na fonte do ruído ou no próprio isolamento do homem, né? Então, controle na fonte, né? Pode ser obtido por meio de modificação do processo, seja atividade ou máquina ou equipamento. A modificação pode ser feita com o uso de equipamentos que permitam a redução de ruídos e vibrações. Só colocar o colega aqui para assistir. Vibração, ou ainda aplicando um bom programa de manutenção, né? Porque geralmente os ruídos aparecem quando não se tem um bom programa de manutenção. As empresas, elas se acostumam muito a fazer só manutenção corretiva, né? Quando não tem mais jeito. Se a gente for realizar manutenção preventiva, isso aí evita, né, que esses ruídos aconteçam. É que nem um carro da gente, ou uma moto que a gente tenha, né?
O carro, quando começa a ter alguns ruídos, isso significa que precisa ser tratado. A gente não pode esperar demais, porque se esperar, o que vai acontecer? Vai acontecer um problema ainda maior e ele vai ficar parado por muito mais tempo. Então, assim acontece com os equipamentos e maquinários na área de produção. Então, uma forma é modificação do processo de produção, manutenção preventiva, né, e corretiva das máquinas e equipamentos, e mudanças para técnicas menos ruidosas de operação. E controle do ambiente pode ser feito por meio de barreiras, enclausuramento, né, com isolamentos sonoros, ou amortecedores de vibrações, ou ainda com segregação sonora, né, que é fonte ruidosa colocada à distância dos trabalhadores. Então, alteração das posições relativas entre o trabalhador e a fonte no ambiente e posto de trabalho, assentamento com material antivibrante, né? E isolamento do posto de trabalho do local de transmissão da vibração. E também pode ser colocado barreiras, silenciadores, enclausuramentos faciais ou completos. Pode reduzir a energia sonora. E controle no homem, né? É feito com o uso de protetores auriculares, chamado de EPI. São recomendados apenas enquanto medida de caráter coletivo forem técnicas e economicamente inviáveis, né? Ou nas situações em que o trabalhador é temporário. Então, algumas medidas que podem ser tomadas aqui, né? Revezamento entre ambientes, postos e funções ou atividades. Tem ambientes que a pessoa não pode ficar muito tempo lá, exposto, né, àquele ruído. Um exemplo, aeroporto, né? Quem trabalha em aeroporto, a gente sabe que tem muito ruído ali. Então, existe um tempo limitado. E os funcionários precisam ali fazer revezamento constantemente, para não ficar tanto tempo exposto, né? Tem o posicionamento remoto dos controles das máquinas, enclausuramento do trabalhador em cabines tratada acusticamente e reposicionamento do trabalhador em relação à fonte de ruído ou do caminho da transmissão durante etapas da jornada de trabalho. E aí vem a questão da seleção dos protetores. Então, é selecionar o protetor auricular adequado dependendo do tipo do ruído e das condições de trabalho. E aí devemos considerar os seguintes critérios, né? Atenuação, quanto ele realmente atenua, que ele vai proteger. Conforto, né? Compatibilidade com outros EPIs tem que ser levado em consideração. Higiene, custo-benefício, né? Não só o custo inicial, mas o custo a longo prazo. Se o ruído estiver entre 85 decibéis e 105, utilizar simples proteção, como plug ou concha, né? Mas se o ruído estiver maior ou igual a 105 decibéis, utilizar dupla proteção, ou seja, plug mais concha, né? Ou tem que usar os dois. A legislação diz o seguinte, que o exame audiométrico, né, será realizado no mínimo no momento da admissão, quando você é contratado, no 6º mês após a mesma e anualmente a partir de então e na demissão. Então, esses exames têm que ser realizados. E deve ser submetido a exames audiométricos todos os trabalhadores que exerçam ou exercerão suas atividades em ambientes cujos níveis de pressão sonora ultrapassam os limites de tolerância, conforme a NR15, né, que a gente viu ali, independentemente do uso de protetor auricular. Então, se em alguma área a gente trabalha que passa desses limites, a gente tem que fazer exames. Você tem que pagar sua mãe, não vai sobrar nada. Você pega esse dia, paga sua mãe. Sim. E aqui tem alguns limites de tolerância, né? Aqui tem uma tabelinha que toda empresa tem que ter, dizendo o seguinte, ali, por exemplo, se for um nível de ruído de 85 decibéis, aquele funcionário ele pode ficar exposto naquela área 8 horas de trabalho. Paga lá, o paciente vai todo mês para pagar, eu nunca vi tanto diabo de roupa. Aí vai diminuindo, né? A questão do tempo de exposição. Por exemplo, se for 115, deixa eu só ver o áudio aqui, está atrapalhando um pouco. E o ventilador, depois você bota isso. Aí começa o banho. Não, o ventilador atrapalha botar isso.
Eu vou dormir, gente. Vou tomar um banho. Depois desliga. Né? Se dando continuidade aqui. Então, tem essa tabelinha com os limites de tolerância, né? Então, vamos supor que numa área tenha 115, né? Decibéis ou acima disso. Então, o trabalhador só pode estar exposto 7 minutos. Então, tem que fazer aquele revezamento constante, né? Isso é quem dita essa portaria, na portaria que dita essas regras, que é a NR15, né? E aqui tem algumas instruções do uso correto do protetor auditivo, né? Plug, né? Primeiro passo é passe a mão por cima da cabeça, puxe a orelha levemente e abra a boca a fim de abrir o canal auditivo, né? Depois introduza o protetor segurando firmemente pela haste, observando que os 3 flanges estejam inseridos no canal auditivo. Vê o desenho ali, né? E utilize durante todo o período de trabalho. Instruções de uso correto do protetor auditivo, né? Tipo concha. Alinhe a altura das conchas de acordo com o tamanho de sua cabeça, de modo que as conchas cubram completamente o ouvido. Retire o excesso de cabelo que fica entre os abafador e o ouvido. Certifique-se de que a vedação é satisfatória sem interferência de objetos, como elástico de respiradores ou armação de óculos, de modo a obter melhor desempenho. As conchas devem ficar alinhadas verticalmente, de modo a propiciar melhor vedação. E nunca utilize com as conchas viradas para trás. Aí aqui tem algumas vantagens e desvantagens sobre cada um desses diferentes protetores. Tem um plug aqui, as vantagens. Utilizado por pessoas de cabelos compridos, barbas ou cicatrizes, compatível com outros equipamentos, ele é descartável, é pequenos e facilmente transportados e guardados, né? Ele tem boa adaptação ao ambiente com calor e umidade excessiva e não restringe movimentos em áreas muito pequenas. E as desvantagens é o seguinte, ele tem menor atenuação, movimentos como fala, mastigação pode deslocar o plug, necessidade de treinamento específico para ser colocado, né? Bons níveis de atenuação depende da boa colocação, menos higiênico, né? Só pode ser utilizado em canais auditivos saudáveis, são fáceis de perder. Eu trabalho lá num setor que às vezes eu fico distribuindo EPIs. E acontece, o EPI que é mais trocado lá é que mais pessoas faz requisição é o tipo plug de protetor auricular, né? Que perde muito. E menor durabilidade. E concha, quais são as vantagens e desvantagens? A vantagem é o único tamanho, a colocação ela é muito rápida, atenuação uniforme nas 2 conchas, partes substituíveis, modelos variados e eles são higiênicos, né? E as desvantagens é desconforto em áreas quentes, dificuldade em carregar e guardar, interfere no uso de outros EPIs, pode restringir o movimento da cabeça e desconfortar para 8 horas de trabalho. Não recomendado o uso com cabelos compridos, barbas, óculos, etc. Vocês têm alguma pergunta que gostaria de fazer? Boa noite, professor. Eu Boa assim, noite. peguei aula pelo meio aqui, porque eu acho que deu um problema para eu entrar, mas depois vou estar assistindo o vídeo. É interessante isso aí, né? Porque a área que a gente trabalha, muitas vezes tem umas áreas que faz muita zoada e muitas das vezes às vezes tem que usar até os 2 protetores. Lá, muitas das vezes, a gente usa, quando vai trabalhar com martelete, aí a gente acaba tendo que usar os 2, o abafador e o protetor auricular. Uhum. E lembrando que uma das coisas que a gente não pode perder na vida é a questão auditiva, né? Isso é muito grave, muito sério. E muitas vezes a gente não dá tanta importância. Então, quanto mais se conscientizar que a gente tem que cuidar de nossa saúde, isso vai nos ajudar
ao longo de nossa vida. Tem muitas pessoas hoje que têm esses problemas auditivos. E o problema de audição não é só questão de ouvir. Como a gente viu ali, são outras consequências que traz para o nosso organismo, né? Né, o que? Por isso que é bom sempre estar usando, né? Lá na fábrica tem área que a gente tem que usar o tempo todo, porque é muita zoada da fábrica lá e sempre tem que estar usando. Uhum. Mas tem umas áreas E que não necessitam. Algumas necessitam e algumas não. vai depender da intensidade do barulho, do ruído. Só quando chega na faixa etária de 85 decibéis em diante, que é necessário estar utilizando. Lá tem uma área que eles botaram até uma plaquinha, essa plaquinha 85. Aí eles botaram para poder ficar atento nisso aí, que é o uso obrigatório do EPI. Dos EPIs, né? Do CPI. Beleza, então. Eu agradeço a participação de vocês. Lembrando que amanhã teremos uma aula específica sobre TCC. Vai Para ser ajudar que aí hora? Se eu não me engano, vai ser às 7h30. 7h30. Eu tentei fazer pelo celular, mas não ficou legal. Aí eu tive que fazer pelo computador para ficar melhorzinho. Uhum. E aí, depois mando uma foto aí. Beleza, então. Aí amanhã eu vou tirar mais dúvidas sobre esse trabalho aí. A gente vai fazendo passo a passo até chegar ao final. Não precisa Aí se que hora mesmo precipitar de querer amanhã? fazer tudo de uma 7h30 da noite. 7h30, certo. Beleza? Tá bom. Boa noite, então. Boa noite para todos aí. Até amanhã. Até amanhã.